Olá, parabéns por sua atitude. Eu quero dar as boas-vindas para você que está investindo no maior patrimônio que existe, que é em você. Seja bem-vindo ao meu curso de psicologia aplicada a vendas. O que também podemos falar que é aulas relacionadas a Sales Brand. Sales, vendas, brand, mente, que seria aqui a questão do neurovendas, traduzindo aqui para o nosso idioma. É um privilégio imenso estar com você, de você estar iniciando essa jornada, e eu quero proporcionar um conhecimento vasto, atual, para que você dê assim, uma turbinada nos seus resultados. Esse curso vai ajudar a você a ter um conhecimento exponencial. Você vai conseguir subir na sua carreira, na sua gestão e principalmente nos seus resultados. Mas por que do tema psicologia aplicada a vendas? A área de vendas não é uma profissão. A área de vendas é uma ciência e, como qualquer outra ciência, ela tem fatores previsíveis e fatores imprevisíveis. Mas eu posso dizer que nos últimos anos, com o avanço da inteligência artificial, com os novos estudos, as vendas está 80% do seu resultado são dados previsíveis. É por isso que vendas não é apenas uma função, mas sim é um ideal. E a área de vendas ela é a mãe de muitas disciplinas. Só nessa área da psicologia, nós vimos que a área de vendas ela atua em 3 campos do segmento da psicologia moderna. Primeiro, no estudo da psicologia social, como nós se socializamos, os nossos hábitos de consumos, as nossas escolhas. Só para tu ter uma ideia, estudos comprovam que um ser humano por dia realiza mais de 35 mil decisões. E dessas decisões, dessa quantidade de decisões, apenas 10 mil são decisões conscientes. A maioria trabalha lá no inconsciente. E quando você começa a utilizar ferramentas, estudar o comportamento do ser humano, de acordo quando ele tem uma oferta, você vai conseguir aumentar as suas vendas de maneira assim assustadora. E tudo isso é o estudo do campo social. Também a psicologia está muito ligada ao comportamento da economia, chamado economia comportamental. Já percebeu que algumas pessoas, elas até que estão todas endividadas, mas mesmo assim estão consumindo. Elas gostam de consumir. Vamos falar de algo muito comum na vida do brasileiro. O avanço das bets. Já viu o avanço das bets? Isso, as apostas. O que é isso? São estudos que mostram sobre um dos maiores desejos do ser humano. São 3 desejos assim clássicos que vocês vão aprender nesse treinamento. E um dos desejos é o desejo da ganância, do querer ganhar dinheiro. A pessoa aposta e ela tem aquela ambição de querer ganhar dinheiro de maneira fácil. Então é a economia comportamental. Já imaginou entender quais são os gatilhos, quais são os atalhos, quais são os processos que fazem com que as pessoas fiquem com vontade de comprar de você? Porque na era digital, note só, as pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para ela. E nesse treinamento eu vou trazer o que há de mais novo, de mais recente, para que você possa ter uma gestão, para que você possa turbinar os seus resultados e, é claro, ter essas vendas que nós chamamos vendas exponencial, que é você ter um expoente, é você pegar os seus números e ultrapassar os limites. A área de psicologia
dentro do setor de vendas, também está ligado a neurovendas. O que é a neurovendas? A neurovendas vem da neurociência. A neurociência, ela visa estudar hábitos, costumes, comportamentos das pessoas de acordo com diversas situações. E a área da neurovendas, ela vai estudar justamente isso, pegar todos esses avanços, esses estudos e aplicar para a área comercial. A área de neurovendas, ou conhecida como Sales Brand, é uma abordagem revolucionária. Você vai aproveitar os mais recentes avanços da neurociência e até mesmo avaliar e verificar como aplicar na área comercial. Ao compreender o cérebro do seu cliente, saber como funciona, as suas reações, os seus 5 sentidos, os principais gatilhos, o que influencia na decisão, fará com que você tenha resultados assim muito extraordinários. Essa é a diferença entre vendedores medíocres, aqueles que sempre utilizam e alcançam resultados medianos, para os vendedores exponencial, aqueles vendedores de alta performance. E você está sendo apresentado a essa inovação. Então, mais uma vez, parabéns por isso. Gestor, o meu nome é Isaac Martins. Eu tenho mestrado pela Universidade de São Paulo. Meu mestrado foi em motivação de equipes da área comercial. Eu possuo 4 MBAs, MBA em Neuromarketing, Marketing Digital, Gestão Comercial e BI. E a minha formação originária é Publicidade e Propaganda. Eu fiz pós-graduação em Relações Públicas também na Universidade de São Paulo. Eu sou gestor há mais de 25 anos. Meu primeiro treinamento foi em 1994. Desde então, meu foco é resultado. O meu lema é transformar as suas metas em resultados concretos. Eu sou autor de vários livros, até na próxima slide eu vou apresentar quais são os meus livros que você pode adquirir. Eu sou professor universitário e sou coordenador do curso de MBA em Inteligência Artificial aplicada à gestão de pessoas pela Universidade Anhanguera. Sou consultor internacional, colunista em diversos portais e eu tenho uma empresa, sou da capital de São Paulo, eu tenho uma empresa chamada Instituto Isaac Martins, que nós realizamos consultoria, mentoria, todo esse trabalho de treinamento em company, também os treinamentos online, a formação de academias de liderança, academias de vendas, sempre buscando uma única coisa, em transformar suas metas em resultados. Esses são os meus livros. Vou até tirar minha imagem aqui que vai ficar mais fácil para você ver os meus livros. Eu sou autor de vários livros, esses são os meus principais livros, fora os e-books que eu tenho disponíveis na Amazon. Então eu sou autor do livro Guia Completo do Televendas, onde eu tenho um trabalho muito forte sobre vendas não presenciais, o VNP, o Departamento de Vendas Internas. Esse é para o gestor. Eu tenho também o livro Máquina de Vendas por Telefone na Área Digital. Esse já é focado para a equipe. O Bíblia do Televendas. O livro As Frases que Vão Tirar Você do Eixo. São os códigos. Você vai perceber que sempre eu vou comentar durante o meu treinamento. Pega o código, gestor! Isso significa o quê? O que significa esses códigos? São frases que já me tiraram do eixo e que vão fazer o mesmo com você. Sou autor dos livros Super Motivado, volume 1, volume 2 e os 100 Atitudes de um Guerreiro, que são livros que foram frutos da minha tese de mestrado. E também o livro, melhor dizendo, de inteligência emocional focada na liderança. Um livro assim bárbaro que você consegue ter tanto na versão impressa como na versão digital na Amazon. E o livro Como Vender na Internet,
Muitas pessoas me pedem para saber, Isaac, como que eu faço para ter um produto, como que eu faço para obter resultados na internet. Esse é um do livro assim, especial. Fora os outros livros que eu tenho também, gestor, e que você pode acompanhar na Amazon. Se você quiser adquirir esses livros, você consegue adquiri-los no meu site livros.isaacmartins.com.br ou também na Amazon você também consegue consultando na internet. Sobre a parte digital, gestor, eu sou professor na área digital há bastante tempo. Você pode até observar aqui ao lado no meu slide. Nesse slide eu tenho todos os alunos que eu tenho alunos nos países. Então perceba que hoje, graças a Deus e graças a você que está confiando no meu trabalho, eu tenho alunos em mais de 71 países, em 15 idiomas diferentes. Então, eu gosto de falar sobre passar um pouquinho do meu currículo, que você pode até aprofundar lá no LinkedIn, até para te dar segurança do que eu vou comentar. Eu faço parte de um grupo de Sales Vendas. O que é esse Neurovendas? É um grupo de uma universidade, a Universidade de São Paulo. Eles têm uma equipe de neurocientistas que, quando eles pegam as descobertas, ele se reúne com 12 profissionais consultores de empresas e apresentam essas pesquisas para que nós possamos aplicar nos campos de estudo. Então eu tenho nesse time de consultores, eu tenho profissionais da área financeira, eu tenho profissionais da área de agro, eu tenho profissionais da área comercial, que aí é onde eu me encaixo, tenho o pessoal também de Customer Service, que é da área de atendimento. Então eles apresentam a cada semestre quais foram os últimos estudos para que nós possamos pegar, olhar e aplicar e trazer esses resultados. Então faço parte desse time, desse estudo, então até eu costumo dizer que eu sou um cientista, brincando, né? Eu sou um cientista do setor de vendas. E nesse treinamento eu vou apresentar o que há de mais recente nos estudos do comportamento do ser humano nessa psicologia aplicada a vendas. Então é daqueles cursos, gestor, que com certeza você vai sair dessas aulas, desse treinamento diferente. Você vai começar a olhar o comportamento, olhar os detalhes, porque o mercado é isso. No momento que você consegue entender os hábitos de consumo, entender como o cliente tem utilizado para a mente, como que a mente influencia, você vai começar a ter resultados assim extraordinários. Só para tu ter uma ideia, o nosso cérebro é a maior e mais poderosa máquina para economizar energia. Sabendo disso, nosso cérebro, ele quer economizar porque ele quer guardar por um momento que ainda não se sabe. Ele serve como uma proteção para ti. E só para tu ter uma ideia, cada conexão cerebral é conhecido como o nome de sinapse. Sinapses são essas conexões que nós temos no nosso cérebro, entre os nossos neurônios. E essas conexões, uma criança que está na fase do aprendizado, ela tem por volta de 400 trilhões de sinapses por dia. Um adolescente já caiu para 300 trilhões de sinapses por dia. E um adulto, ele tem exatamente por volta de 150 trilhões de sinapses. Então, por que disso? Porque o seu cérebro, ele vai categorizando, ele vai criando atalhos mentais para facilitar. Por isso que tem coisas que, quando é muito difícil, você tem dificuldade, você não quer saber. Tudo bem. Já percebeu que hoje, uma pessoa que tem acima dos seus 40 anos de idade, ela tem muita dificuldade em aprender um novo idioma? Por quê, gestor? Porque já tem aqueles caminhos de decisões do cérebro. O cérebro, ele vai economizando energia. Lembrando que o nosso cérebro, ele tem uma média ali, um peso de aproximadamente 1,5 kg, e que 70% dele
é formado de água. Tanto que, para você dormir bem, você tem que beber água. E por isso que até o pessoal fala muito, né? Cientistas já comprovaram sobre o perigo do uso do celular. Usar demais o celular atrapalha, porque vai criando sinapse, vai o quê? Vai atrofiando o seu cérebro. O seu cérebro é como se fosse um nervo. Quanto mais você exercita, melhor você fica. Então, olha só, gestor, sabendo disso, olha que interessante. Se eu fizer essa pergunta a você, falar assim, olha, eu vou te pagar R$100 para você me falar quanto que é 2 mais 2. Que na hora você vai falar o seguinte, é 4. É simples isso. Sua mente já tem esse canal. Mas se eu falasse, quanto que é 32.480 dividido por 438? Provavelmente sua mente fala assim, nossa, eu não sei, vou pegar uma calculadora. Essa é uma prova de que a nossa mente, ela tem um poder incrível. Mas não esqueça, hein, desse código, hein, gestor? A mente mente. Cuidado, hein? Cuidado com a mente, muitas das vezes, ela não é tua amiga. Muitas das vezes, a tua mente pode estar influenciando você a tomar decisões erradas, a ter, sabe o quê? Uma crença limitantes. Por isso que nesse curso nós vamos aí abrir para você o segredo da tua mente e o segredo da mente dos seus clientes. Veja só, nesse slide, como gestor, as emoções influenciam nas decisões de compra. Basicamente, o nosso cérebro, ao tomar uma decisão, decisões essas que você nem percebe, decisões que não afetam a vida de ninguém, mas decisões que com certeza vai afetar. Nessas decisões, primeiro é o processo emocional. As emoções desempenham um papel fundamental. Esse nosso sistema límbico, que é responsável pelo processamento das emoções, ele é até mesmo ativado antes de você ter o racional. Olha só, é por isso que quando você vai na casa de um parente, você olha aquela televisão linda e maravilhosa de 60 polegadas, você fala, caraca, como eu quero ter isso. É porque o sistema límbico, o emocional veio antes. E tem até uma brincadeira que a gente fala, né? Que diz o seguinte, é só você pegar sua geladeira, abrir sua geladeira agora e avaliar de cada 10 itens que tem na geladeira, quantos itens são desejos e quantos itens são necessidades. E os estudos mostram aqui do comportamento do consumidor, do brasileiro, que, em média, 7 dos 10 itens são itens focados, sabe o que, gestor? No desejo. Não é coisa que nós precisamos para sobreviver. Por que disso? Por conta desse processo emocional. Essa conexão emocional também é outro aspecto fundamental. Quando você começa a despertar essas emoções positivas, você consegue influenciar diretamente na sua decisão. Quando uma pessoa chega para você, e nós temos até uma situação bem interessante que ocorre, vamos supor que você vai num casamento de um parente seu e você encontra lá parentes, primos, que faziam anos que você não tinha nenhum contato. E aí um parente seu sempre tem aquela tia, não tem, gestor? Sempre tem aquela tia, né? Que chega e fala assim, nossa, como você envelheceu. Ou, nossa, como você engordou. Não é assim, gestor? Tem isso, não tem? Quando ocorre isso, você fica um pouco constrangido. E sabia que esse constrangimento cria uma conexão uma conexão emocional. Às vezes você fica constrangido, com raiva da pessoa, mas você chega para casa e fala o seguinte, eu preciso emagrecer e eu vou emagrecer para mostrar para essa vaca vagabunda que eu consigo, que eu ainda tenho muita lenha para queimar, não é assim, gestor? E aí você começa a comprar produtos de emagrecimento. Isso é uma conexão emocional. Viu como uma pessoa que fazia anos que você não dava nem sabia, às vezes você nem lembrava dessa pessoa, ela te tirou do eixo? A mesma coisa acontece com profissionais da área comercial. O vendedor, quando ele faz uma pergunta para o cliente impactante,
quando ele usa gatilhos, quando ele usa sobrancelha, quando ele usa o rapport, quando ele usa um gesto, quando ele apresenta dados, ele cria uma conexão emocional. Quando ele compartilha de mesmos gostos, por exemplo, a religião, o time de futebol, o partido político, e cria também essa conexão emocional. Já imaginou você estabelecendo essa conexão emocional com seu cliente? Isso é essencial. O terceiro aspecto do comportamento, das nossas emoções, e não esqueça, gestor, a emoção é a maior qualidade dos profissionais da América Latina. Porém, essa mesma emoção é o maior defeito dos profissionais da área daqui da América Latina. A mesma emoção que faz com que você fique com raiva de alguém e você quer provar que ela está errada, é a mesma emoção que pode te derrubar. Não é à toa que hoje, na América Latina, 800 pessoas vão se matar. Infelizmente. Por quê? Porque confiaram demais na mente. Elas não conseguem ter esse controle emocional, que é o que você está desenvolvendo agora. Então, parabéns! Eu sempre vou elogiar você por estar investindo em você, por conta de que uma das doenças que mais mata no mundo gestor é a ignorância, é o ato de não saber. E o fato de você estar aqui junto comigo, aprendendo, desenvolvendo, isso daí já mostra que você é uma pessoa extremamente diferenciada. O terceiro aspecto é o processo racional. É no processo racional que nossa mente começa a trabalhar com uma pirâmide. Eu quero que você anote qual que é a pirâmide do comportamento do consumidor. Essa pirâmide começa com a primeira base, que ele é curioso. O que é o curioso? Lembra do exemplo que você foi na casa de um parente, de um amigo, e você olha uma televisão, você é louco para assistir filme, você é louco por futebol, você é louco por imagem, e ele convidou você para assistir um jogo, convidou você para assistir um filme, e quando você olha aquela televisão de 60 polegadas, 4K, naquele momento você fala assim, caraca, que coisa linda! Você começou a ficar curioso, sem querer. Isso cria alguns gatilhos, tipo o gatilho da inveja, que você fica assim, nossa, mas se ela pode, por que eu não posso? Você começa a ter algumas decisões. Você volta para casa e você começa a comentar com o seu cônjuge. Nossa, eu queria... Quanto será que é uma televisão dessa? Você viu que televisão bacana? É, normal. São os influencers. Às vezes a gente acha que é o seguinte, que o influenciador é apenas aqueles blogueiros. Não, o influencer pode ser uma novela, pode ser um jornalista, pode ser um autor, pode ser um professor, pode ser seu pai, sua mãe. O influencer pode ser até um produto. Você bota o olho ali, você começa a falar assim, preciso começar a fazer a primeira etapa, que é o curioso. Depois dessa curiosidade, que já adicionou o quê? Olha só o que aconteceu, gestor. O gatilho foi acionado, o sistema límbico, eu já fiquei com o emocional, já criei uma conexão emocional, porque eu vi e falei assim, calma aí, eu também posso. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Somente começa a falar isso. Aí nós vamos agora para o processo da racionalidade, que você começa o quê? Entrar na internet e fazer a segunda etapa da pirâmide do consumidor, que é a etapa da pesquisa. Você começa a pesquisar quanto custa uma televisão. E é interessante que até antes mesmo de você pesquisar, a tua mente já faz algumas brincadeiras contigo. Lembra? Por isso que você tem que tomar cuidado, que a mente mente, gestor. Ela começa a fazer algumas brincadeiras. Como assim, Isaac? Ela começa a fazer o seguinte, você olha e fala, deve ser muito caro, né? Aí sua mente fala, mas o que é caro? Uns 5 mil reais, né? Uma televisão dessa. Deve ser mais ou menos isso, né? 5 mil reais, eu não consigo. Aí você fala, deixa eu pesquisar. Aí você entra e começa a perceber que aquela televisão custa em média de 3 mil reais. Olha só, gestor, o processo racional. Nesse exato momento, você começa a considerar o que era caro, começa a ficar acessível.
E aí é onde vem a próxima etapa. Então a primeira etapa é a etapa do curioso, pesquisador, e a próxima etapa é do consumidor. Você começa a consumir mais assuntos sobre isso. E pensando nisso, o que as plataformas digitais fazem? Elas instalam pixels. Isso são tags ou etiquetas que começam a rastrear você na internet, sem você perceber. Essas grandes empresas do mercado de consumo na internet, elas usam conceitos de neurovendas, elas usam a psicologia. Só para tu ter uma ideia, na montagem do Windows, tinham mais de 400 psicólogos na montagem do Windows. Você imagine agora, na montagem de uma plataforma de inteligência artificial. Por que disso, gestores? Porque avalia-se tudo. A cor do botão, a cor do produto, a cor da roupa, como que é apresentado o produto, justamente para que você comece a consumir o material e tome uma decisão que é comprar. No momento que você começa a comprar, você se torna um cliente. E quando você começa a gostar daquela marca, você deixa de ser cliente, você começa a ser um paladino. O paladino é aquele que defende até mesmo a marca. Note só que interessante, gestor. Isso tudo está relacionado a um dos assuntos fundamentais do nosso cérebro, que é a personalização. No momento que você percebe que aquele produto ou serviço, ele atende às demandas, aos seus desejos e os seus sonhos, você começa a ter a personalização. Viu a importância da neurovendas, a importância dessa psicologia? Gestor, não é à toa que as principais pesquisas sobre neurovendas nos Estados Unidos apontaram três estudos, né? E eles estão estudando nesse exato momento, está havendo estudos, tanto lá fora como aqui no Brasil. A Universidade de Harvard fez um estudo que demonstrou que quando você aplica neurovendas nos seus negócios, você tem um aumento de conversão ou de aproveitamento em 20%. Pesquisa do MIT falou assim que quando você aplica as técnicas de neurovendas, você consegue aumentar em 35% a memorização dos seus clientes. E aqui a Wharton School concluiu que a neurovendas ela pode elevar os lucros em 15% diferente dos métodos tradicionais. E é bem provável que você esteja pensando, tá, Isaac, eu fiquei impactado, é isso, mas e a prática? Eu trouxe para você aqui, só para a gente ter uma ideia, nessa primeira aula, que você viu como que é o nosso curso. O nosso curso é isso, ele é conteúdo bruto, gestor. Não é à toa que eu tenho uma das maiores avaliações aqui na nossa plataforma. Por quê? Porque eu gosto de conteúdo, eu gosto de compartilhar. Lembra do meu legado? É transformar suas metas em resultados. Por isso que na primeira aula eu já trago assim, conteúdo fortíssimo para mostrar o que vem. E o que vem é surreal. Eu vou trazer agora 4 técnicas de neurovendas, alguns insights, só para você ter uma ideia e para você sair dessa aula, que eu não sei de vocês, mas eu sou extremamente ansioso, para você já sair, após assistir essa primeira aula introdutória, nós estamos só na introdução, gestor, só estamos nas beiradinhas, depois nós vamos aprofundar, para que você já saia aplicando e, claro, já tendo resultados extraordinários. Vamos falar sobre 4, que são os estudos, apresentando sobre a ancoragem, storytelling, reciprocidade e autoridade. Vamos aprofundar cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre a ancoragem, que é uma das técnicas poderosas da neurovendas, da psicologia aplicada ao setor comercial. A ancoragem diz o seguinte, que você pode influenciar, é uma técnica utilizada, que você vai influenciar a percepção do cliente sobre o valor do produto ou do serviço.
A âncora, até a gente usa uma técnica de âncora em negociação, é aquela que muitos dos profissionais de vendas já utilizam sem perceber. Que é o seguinte, eu chego e falo o seguinte, ó, quanto custa esse produto? Esse produto custa 100. Mas você já chega e fala para o cliente, olha, ele custa 120. Aí o cliente fala assim, olha, mas eu pensei que era 90. Aí você, deixa eu ver o que eu consigo fazer com o meu gerente. Aí você vai dar uma volta, depois você fala para ele, olha, eu consigo fazer por 100. O cliente ficou feliz porque você ancorou lá em cima e ele tem uma percepção de que está ganhando também. Essa é uma das formas de ancoragem. Mas uma das ancoragens bem poderosas que você vai relembrar são os que são realizados no cinema. E eu trago para você aqui o exemplo do Cinemark. O Cinemark, a maioria dos shoppings possui um cinema que aplicam essa mesma metodologia. Eu vou usar o Cinemark, que é uma das maiores redes de cinemas do planeta. Note só que eles trabalham muito forte com as pipocas e eles têm esses 4 tamanhos de pipoca. Você tem o tamanho P, que eu vou dar até um exemplo usando um número, né? Que provavelmente na hora que você for assistir essa aula, o valor é outro. Mas basicamente é o seguinte, olha, o tamanho P é R$20, o tamanho médio, que você viu que esse mais roxinho, ele custa 21, ele tem o tamanho grande, que custa 22, e o Mega Power, que é o tamanho família, que ele custa ali por volta de 25. Você vai ver que a diferença entre o pequeno para o grande, ou para o família, é muito pequeno essa gordura. No entanto, a quantidade de pipoca que vem no balde é 3 vezes mais. Aí a minha pergunta depois você deixa aqui nos comentários, qual você escolhe? Note só. Agora que você está tendo uma aula sobre neurovendas, que você está tendo uma aula conhecendo um pouquinho da psicologia das vendas, com certeza você fala assim, eu vou comprar maior, né? Eu vou comprar maior. O fato é que, ao fazer isso, o Cinemark usa uma das técnicas mais poderosas de ancoragem. Primeiro, ela faz com que você tenha a percepção de que o balde ele é melhor, e de fato né? Eu mesmo, quando vou no cinema, ou eu pego o balde ou pego o grande. Por quê? O grande é R$3 a mais. Então eu vou comprar logo o grande, que eu consumo mais. Isso é natural do ser humano. Mas ele muda a percepção de uma coisa muito poderosa. Muda a percepção de valor, do preço. Por que, gestor? Vamos lá, de maneira racional, lembra do processo racional do negócio e o emocional? Vendas é emocional. Não esqueça disso. Vendas é emoção. Só que eu tenho a razão. Qual que é a razão? Dinheiro no bolso. Só que você consegue fazer com que a emoção esconda, feche o lado da razão. A maior prova está aqui. Quando você compra uma pipoca dessa gigante de R$25, um balde, né, R$25, ou você que está em outro país, $25, eles ocultam e eliminam uma das maiores objeções que existe, que são aquelas também objeções matriz. O que são as matrizes de objeções? Primeira objeção, dinheiro. A segunda objeção é de necessidade, não quero, não preciso. E a terceira é de tempo. São as 3 principais, gestor. Então, você elimina o quê? A questão do preço. Porque nós sabemos que um saco de pipoca que você compra, às vezes, por 4, por 5, na unidade monetária aqui no Brasil, por R$5, você compra um saco de pipoca. E esse mesmo saco de pipoca de R$5, você faz quase um caminhão de pipoca, por assim dizer. Dá para fazer uma caixa d'água de 1000 litros de pipoca, gestor. Ou seja, R$25 é um absurdo de preço. É uma inflação muito grande nesse valor. No entanto, você não pensa nisso. Você pensa o quê? Estou ganhando dinheiro. Percebeu a questão da ancoragem? E essa ancoragem também ela pode ser realizada, e é realizada, pelas grandes empresas de softwares, de pacote, de prestação de serviço. Olha só no nosso slide. Esses são bem exemplos
que as empresas criam o quê? As opções, ó. Opção Pro, $159. Olha a opção Max, 229. Agora, olha que interessante. A Ultimate, que tem muita mais benefícios, ela custa 129. Ou seja, a pessoa que está ali na decisão, ela fala, opa, eu não posso perder essa oportunidade por 229, né? Fala assim, ó, eu vou comprar por 229. Abaixo também tem, ó, o Basic, que é gratuito, depois tem o plano Pro, depois tem o Business e o Business Plus. E até mesmo se você trabalha no comércio, você consegue utilizar essa ancoragem quando você usa essa placa de promoção, onde você fala assim, ó, dê tanto por X. Viu como a ancoragem é uma das técnicas da neurociência que utiliza a psicologia moderna para ajudar você nas suas vendas. Eu tenho certeza que a partir de agora você já deve estar com a mente fervendo para aplicar no seu dia a dia, de você ter vários pacotes. Foi o que eu fiz com a questão das mentorias. Antigamente eu tinha só a mentoria, só que depois eu percebi que ao criar 3 tipos de mentoria, uma mentoria que é um encontro por mês, uma outra mentoria que são 2 encontros por mês e uma mentoria a Ultimate, que é uma vez por semana, eu comecei a ter o quê? Um avanço nas vendas, um avanço até mesmo no meu ticket médio. É o que você pode fazer. E o supermercado, as empresas de consumo têm feito muito isso daí. Falou assim, se você compra um produto é X, se você comprar 3 desse produto, você vai pagar Y, você consegue economizar muito mais. Que técnica é essa? É a técnica da ancoragem, que o cliente não percebe a percepção de valores. Storytelling também é um outro canal, uma outra ferramenta da neurovendas. Por quê? Porque as pessoas adoram ouvir histórias. As pessoas, elas gostam de conversar e principalmente ser ouvidas. E quando você começa a contar histórias envolventes, da região onde esse pessoal, da região, do segmento, ativa regiões cerebrais relacionadas à empatia, à memória, gerando até uma conexão emocional com os clientes. No Rio de Janeiro tem um restaurante que é uma experiência, onde são servidos 10 pratos, onde que o chefe, é o chefe muito famoso, é o Claude, você depois pode entrar, esse chefe francês que está há anos aqui no Brasil, que tem assim, uma culinária assim, espetacular. É um restaurante dele no Rio que você entra por uma outra sala, não é um restaurante, é uma experiência, são no máximo 20 pessoas, aonde tem a música junto com a culinária, com o sabor, e uma conexão emocional tão grande por conta da história que é contada, gestor, que você chora. Você já chorou por comer um alimento? Eu imaginava, quando eu vi esses programas de televisões que tinha parte culinária, que a pessoa até chorava, eu ficava imaginando, assim, é muito exagero. Não. Até você ter essa storytelling, para você participar da história. As pessoas se conectam com histórias, com ilustrações, com histórias intimidantes, histórias de fracassos, histórias, cases de sucesso. As pessoas adoram. E sabe que você que trabalha no B2B, que vende para outras empresas, ouvir a história do seu cliente é fundamental. Então tá aí um dos gatilhos mais poderosos sobre storytelling, utilizar aí no nosso dia a dia. A reciprocidade. O gatilho de reciprocidade diz que as pessoas têm a tendência e têm um senso de obrigação de retribuir quando ajudam ela. Como você pode fazer isso? Amostra, degustações, teste grátis, acesso limitado, um conteúdo gratuito para promover o produto, brindes, oferecer e-books, webinars, cursos de graça, em troca dos seus contatos, ou seja, a reciprocidade. Por exemplo, essa daqui é a primeira aula do nosso curso de neurovendas.
vendas, o nosso curso, né, de psicologia aplicada ao setor de vendas, essa estratégia de usar a neurovendas no seu dia a dia. Essa primeira aula é um curso de 5 horas, fora os bônus. O bônus já é um curso completo que eu tenho de técnicas de vendas, então são mais 6 horas, então vai ser um curso de 8, e eu vou sempre atualizando, né? Então vai ser um curso de 8, quase 10 horas. No entanto, você já está tendo uma aula de 45 minutos, ali ó, se você não fez ainda a inscrição, mas eu deixo essa aula aberta para todo mundo assistir. Por quê, gestor? Porque eu quero atiçar em você esse gatilho da reciprocidade. Eu quero que você, ao olhar, fale assim, ó, faz sentido. Eu gostei desse professor, eu gostei da didática dele, eu gostei do conteúdo. Eu vi que nesse curso eu vou aprender a ser um profissional cada vez mais exponencial na área comercial. Eu sei que você é um gestor mais valente, mais preparado. Então aí você vai tomar a decisão de comprar o curso, se você não fez ainda. Percebeu como o gatilho de reciprocidade te dá segurança? Ou melhor, segurança para o consumo, para o consumidor? Então tá aí. Esse é o código, gestor. É utilizar a ciência. Outro aspecto fundamental é a questão da autoridade. A autoridade é o seguinte, você tem 2 restaurantes. Você tem um restaurante que está cheio, outro restaurante está vazio. Você não conhece a região. Você chegou naquela cidade. Em qual restaurante você vai? É bem provável que você vai o quê? Nesse restaurante que está cheio. Por quê? Porque se é cheio, é porque deve ser bom. Note só. Se está cheio, é bom. Autoridade. Então, quando você começa a produzir conteúdo no seu segmento, quando você começa a achar um nicho, quando você começa a estudar a estratégia dos concorrentes, verificar o que os concorrentes ou parceiros de outros segmentos estão fazendo e trazendo, aplicando para o seu negócio, quando você começa a diversificar os canais, tanto os canais digitais como os canais canais presenciais, os canais assim offline, quando você começa a compartilhar depoimento dos seus clientes, responder os comentários, participar de associação de classe, escrever livros, e-books, artigos, você sempre está se atualizando, você se torna uma autoridade. Viu que logo no início do treinamento, o que eu fiz? Eu apresentei já sobre uma ideia, um conceito do que é a psicologia das vendas e depois eu trouxe o meu currículo. Porque na verdade isso vai dar validade para que você fale assim, nossa, posso confiar nesse professor. Gestor, é justamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. A psicologia aplicada ao setor de vendas. A evolução dos negócios, da neurovendas nos seus negócios. A psicologia, ela é o campo, é a ciência que estuda comportamento, os processos mentais dos seres humanos, sempre como objetivo de compreender como as pessoas pensam, sentem, aprendem, se relacionam, como que elas também se comportam. A psicologia, ela é fundamental porque é o estudo, podemos dizer o seguinte, de maneira muito simples, né? É o estudo da mente. E a psicologia, ela desenvolve um papel fundamental no processo de vendas. E quando você aplica técnicas da psicologia no setor de vendas, você começa a compreender o comportamento do consumidor, você consegue desenvolver estratégias, principalmente de comunicação e relacionamento. Você já sabe, vendas é relacionamento. E se você quer se relacionar, o setor de psicologia, a psicologia vai te ajudar em muito. Através da psicologia, você consegue entender o comportamento do consumidor. Você consegue perceber que as pessoas, elas compram o que desejam e utilizam nas suas necessidades. As pessoas, elas têm seus desejos, seus sonhos, suas dores. Você começa a perceber que há influências sociais. O comportamento de compra, ele é moldado por, sabe o que, gestor? Por fatores sociais, opiniões de amigos, familiares. E você começa a utilizar isso de maneira assim, sensacional no seu negócio. Você começa a entender o processo das decisões. Você consegue perceber o que faz com que o cliente tome a decisão de comprar ou não, através desse estudo da psicologia.
Com a psicologia, você vai poder utilizar o conceito da empatia, de criar uma conexão com os clientes, a escuta ativa, ouvir os clientes atentamente. Ouvir é diferente de escutar. O escutar, o ouvir, você entra de um lado, sai do outro. O escutar entra, você medita, é a escuta ativa. Você começa a desenvolver um interesse genuíno nas próprias pessoas. E você vai usando o quê? O que ele diz, até mesmo para facilitar no processo de decisão. Você vai perceber que a linguagem corporal, ela representa quase 92% de uma comunicação. As pessoas, até você já deve ter ouvido isso, não é o que você diz, mas como você diz. O impacto das suas palavras, da sua entonação de voz, da sua sobrancelha, do seu olhar, é muito forte para criar uma conexão. Aliás, se vendas e relacionamento, as pessoas só compram de quem elas confiam. E você, como profissional de vendas, consegue desenvolver essas habilidades para que você seja uma pessoa cada vez mais eficaz. E essa é a promessa do nosso curso. Apresentar para você soluções, ferramentas para que você tenha essa empatia emocional. Entender e se conectar com os clientes. E é isso que eu vou apresentar nessas aulas. Nós vamos apresentar, vamos aprofundar mais algumas técnicas de persuasão e influência. Nós vamos verificar a importância da reciprocidade, igual até comentei para ti. Reciprocidade, as pessoas, ela tem a tendência de se conectar com quem ajuda elas. Eu te ajudo, você me ajuda. Por isso que eu até falo para ti, falo assim, olha, você gostou dessa primeira aula? Por favor, me dê uma avaliação 5 estrelas. Com essa avaliação, vai ajudar com que esse conteúdo, os robôs da nossa plataforma, entreguem esse conteúdo para outras pessoas. É igual lá no iFood. Quando você compra um alimento no iFood, você sabia que o motoqueiro, o entregador, quando você dá 5 pontos para ele, ele ganha um bônus a mais do próprio iFood? Sabendo disso, você começa a ter até reciprocidade e empatia. Já aconteceu de você estar chovendo, você está com fome e você pedir para o entregador fazer isso? Então. E agora? Você vai dar nota, você vai fazer o seguinte, vai dar uma nota 3 para ele? Não. Você vai perceber o seguinte, olha, tudo bem, se ele não foi bom, você nem avalia. Mas se ele for bom, ele merece 5 estrelas. Percebeu, gestor? Isso é reciprocidade. Vamos falar muito sobre o gatilho de autoridade, de escassez, né? As pessoas gostam do que é escasso. E prova social. Me prove, me apresenta o seu pedigree, podemos dizer o seguinte. Por exemplo, você vai entrar no meu LinkedIn, você vai verificar todo o meu currículo ali no LinkedIn. É uma prova, isso é prova social. E contra fatos não tem argumento. Note só a importância de você investir em você. Quando você começa a aplicar esses conceitos, você começa a se preparar para as objeções de maneira muito mais eficaz. Você vai ter uma escuta extremamente ativa, né? Validar os sentimentos dos clientes e, claro, oferecer soluções. Lembra daquelas 3 objeções matriz? Isso, objeções matrizes, que é preço, necessidade e a questão do tempo. Você, com técnicas, vai aprender a fazer isso. Tanto que eu vou colocar na área de bônus uma aula especial sobre objeções. Quando você começa a utilizar a psicologia no seu dia a dia, você começa a ter uma comunicação muito mais efetiva, você começa a ter uma excelência no seu serviço, você começa a cultivar a empatia tanto com os clientes internos, mas também com os seus clientes externos. A psicologia vai ajudar você até no momento da estratégia de preço, como nós já aplicamos. Eu dei o exemplo da ancoragem. Também até mesmo na divisão de parcelas, onde o cliente ele acha R$1.000 ou $1.000 caro, mas se você fizer em 12 parcelas de R$100, ele já começa a achar que dá para chegar junto. Mas se você fizer os preços psicológicos de colocar 10 parcelas de 97, a mente já começa a ficar assim, ó, nossa, que top, não é R$100, é 97. Viu como aplicar a psicologia ajuda você até na estratégia de formatação de preço? Na linguagem corporal e não verbal,
numa comunicação aberta, simpática, as pessoas tendem a se conectar com pessoas que são simpáticas, pessoas que aumentem e diminuem a voz, que tenham contato visual, que tenham um tom de voz que seja agradável. Não é um tom de voz assim daquele locutor, não, é aquele tom de voz que calmo, seguro, que transmite tranquilidade, gestor. Nós vamos ter uma aula especial sobre essa linguagem corporal. Ou seja, aplicando a psicologia no seu setor de vendas, na sua gestão, nas suas vendas, você vai poder compreender, conectar e persuadir cada vez mais os seus clientes. Gestor, é justamente isso que você vai ter nesse curso. Nesse curso, eu vou apresentar os últimos estudos sobre o comportamento do consumidor. Quais são os gatilhos mentais, os gatilhos promocionais e, claro, os gatilhos mortais que você deve evitar para que vão afastar o cliente de comprar de você. Vamos ter uma aula sobre hipnose em vendas. Ai, gestor, essa aula é impactante. Depois que você aplicar essas técnicas de copiar e colar da linguagem hipnótica, seus resultados nunca serão os mesmos. Nós vamos ter o quê? A aula sobre neurovendas, uma aula completa de mais de 1 hora, onde eu vou apresentar quais são todas as técnicas e explorarmos juntos essa metodologia poderosa. Até não podia faltar, né? Uma aula falando sobre psicologia, uma aula sobre programação neurolinguística. Qual é a programação da mente? Como você vai utilizar a PNL no seu setor de vendas. E, claro, os bônus. Os bônus incríveis. Sempre vou estar atualizando esse curso. Vou já colocar um bônus espetacular de uma gravação de uma aula que eu fiz numa universidade sobre técnicas avançadas de vendas para que você possa ser esse vendedor exponencial. E também algumas aulas especiais que eu estou separando para você, para que você possa aí, desfrutar desse treinamento. Então, gestor, se você já tomou a decisão, está assistindo essa aula, já se inscreveu, já fez o seu pagamento, então seja bem-vindo ao mundo das vendas exponencial. E se você que está assistindo essa aula ainda não é meu aluno, gestor, você está a um clique da sua melhor versão. Você está a um clique de bater as suas metas. Você está a um clique de transformar as suas metas em resultados. E aí é só procurar aqui o link para que você possa, aqui na nossa tela, né, em algum espaço vai estar, que geralmente a nossa plataforma coloca aqui nesse canto, ou nesse canto aqui, não, nesse canto aqui, gestor, não, no outro canto aqui, isso, ou ela coloca aqui nesse canto, ou coloca aqui embaixo, ou na descrição desse vídeo, você vai ter o acesso a esse curso com preço espetacular. A minha garantia, eu garanto tanto o seu conhecimento que você vai aprender, que eu já libero o curso inteiro para você. E se alguns dias, em média 7 dias, você não gostar, não viu que não te acrescentou, você pode pedir o reembolso. E o reembolso é automático. Porque comigo é o seguinte, eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu resultado. Fechou, gestor? Aqui é o professor Isaac Martins. Foi um prazer imenso estar com você nesses 54 minutos aqui. Tenho certeza que essa aula te ajudou a ser uma pessoa melhor. Um detalhe, essa minha primeira aula, logo em seguida, eu vou pedir para o meu time, até para sentir o que você achou dessa primeira aula, que eu sempre quero dar o melhor para vocês. Eu vou colocar na sua tela uma avaliação. Dê 5 estrelas. Se fez sentido, se você já aprendeu nessa primeira aula, se você já falou assim, é isso que eu quero, já dê 5 estrelas. Eu estou querendo saber, esses 5 aqui, essas 5 estrelas, não é sobre o curso, mas sim sobre essa aula. O que você achou dessa minha aula? Foi boa? Porque isso vai me ajudar a construir outros conteúdos seguindo essa mesma metodologia. Fechou? Então, se possível, dê 5 estrelas e a gente se vê na próxima aula.